intitula Vitórias, a lição número 65. Na Terra, muitas vezes, perder é ganhar, tanto quanto em muitos lances da vida, ante o mundo espiritual, ganhar é perder. Vamos à nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo que nos é concedida nessa noite. Te pedimos que envolva a tua serva que com tanto carinho vem falar para nós. Se conosco, Senhor, guia-nos e ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa convidada de hoje, a nossa Gladys Pedersen, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante um bom tempo, ela foi presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, nossa amiga pessoal, trabalhamos juntos muitos anos. A ela tenho uma imensa gratidão, é uma verdadeira madrinha, pois nos ajudou muito no processo de unificação do Movimento Espírita Fluminense. Muito obrigado, Gladys, pela presença. Passo a palavra para você até 19h50, por favor, tá? Muito obrigado. Certo. Um abraço, meu querido, um abraço a todos, muita paz. Nós vamos hoje conversar, combinado com o Hélio, sobre os grandes educadores brasileiros, os grandes educadores espíritas brasileiros. Né? E nós vamos ver o quanto esse momento que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, ele está sendo pedagógico também, apesar de todos os desafios imensos. Né? Mas nós vamos ver que, para que possamos entender a educação espírita, como é que ela deve ser feita, qual é o objetivo, né? Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, na mensagem A Lei de Amor, assinada por Lázaro, uma mensagem extraordinária, em que ele vai falar justamente sobre uma das bases da educação espírita. Né? O amor, diz ele, resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É o papel da educação, né? E o Lázaro vai nos dizer, o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor, vai dizer ele, substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, nós vamos ver que Jesus é um foco, é uma base dessa educação espírita, né? Dessa visão que nós temos que ter hoje da educação. E nessas bases repousam também as orientações da doutrina espírita. Então, Jesus e Allan Kardec são os dois pilares dessa educação extraordinária que nós temos que começar a fazer ainda. Né? Ela está incipiente ainda no nosso país, no nosso Brasil. Né? Porque Jesus diz o seguinte, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, elege o amor, né, como um ponto fundamental. E a doutrina espírita vai apresentar um outro ponto basilar, também que Lázaro traz nessa mensagem, né, que é a questão da reencarnação. E Lázaro vai dizer que a segunda palavra do alfabeto divino, em relação à educação, é a reencarnação. Então, o amor e a reencarnação são as duas fontes, né, basilares para se desenvolver esse grande grau, né, de patrimônio intelectual, moral e espiritual que cada um de nós, seres encarnados, temos. Né? Então, vai caber à educação espírita ajudar o homem a vencer seus instintos, transformar os instintos em sentimentos, educar as emoções, né, desenvolver a vontade. É um ponto fundamental que a educação do ser humano possa ajudá-lo a desenvolver a sua vontade férrea para o bem.
E vai também a educação espírita ajudar a desenvolver todo o potencial divino que está insto no âmago de cada um de nós. E analisando, então, a história, né, do movimento espírita no Brasil, sob a ótica da educação, nós vamos encontrar, na linha do tempo, numa linha cronológica extraordinária, uma sequência de reencarnação de espíritos de escola na questão da educação, espíritos extraordinários que reencarnaram no Brasil, estão reencarnando no Brasil, né? O primeiro desses espíritos que nós temos analisado nessa sequência histórica foi a Anália Franco. Ela nasceu em 1º de fevereiro de 1853, né? Justamente em Resende, no Rio de Janeiro. A mãe era professora, mas quando ela tinha 8 anos, se transferiram para São Paulo, foram primeiro para o interior, depois para a capital, e quando ela tinha 15 anos, ela começou a ser a auxiliar, a professora auxiliar da mãe. A mãe lecionava e ela ficava junto, sendo auxiliar, né? E ela foi se dando conta que a educação no Brasil era extremamente precária, ela era elitista, né? Era jesuítica, voltada, então, a quem tinha recursos, a quem podia manter a escola particular, né? E isso, as pessoas pobres não tinham acesso à educação. E ocorre, em 1871, a Lei do Ventre Livre, porque era a época plena da escravidão, da monarquia, né? E quando, então, os abolicionistas conseguem, né, promulgar a Lei do Ventre Livre, em que os filhos das escravas já nasceriam livres. E aí, a Anália Franco, já uma moça, né, uma educadora extraordinária, começa a perceber a dificuldade dessas crianças filhas de escravos, né, que passaram a ser largadas nas rodas das santas casas, que passaram a ser largadas, né, ao léu. As mães tinham que fazer isso, as escravas, infelizmente, né? E ela, então, a Anália Franco, com a sua visão amorosa, né, em relação à infância, ela pede para ser transferida para uma cidade do interior, Jacareí, e lá ela vai fundar a primeira escola maternal, e sempre voltada para a questão da educação, né? E aí ela vai ter uma longa tarefa, né, de amparo às crianças desvalidas e às mulheres desamparadas, porque ela preocupava-se muito com a mulher, né? E ela vai lançar, em 1898, uma revista literária que ela angariava recursos, ela pedia, ela vivia numa grande atividade de buscar recursos para manter aquelas suas crianças, aqueles seus alunos, né? Para manter a casa maternal, depois as outras casas que ela foi fundando. E essa revista literária, ela distribuía 1000 exemplares, ela tinha 24 páginas. Então, a gente fica pensando, né, como é que podia ser. Ela distribuía gratuitamente nas instituições. E era um laboratório de ideias sobre a educação. E ela já tinha a ideia da educação espírita, né? Ela era articulista, ela escrevia artigos, poesias, histórias, né? E que eram publicadas nos jornais da época, nas revistas. E ela começou, então, a trazer grandes pensadores espíritas e não espíritas, como o nosso Coelho Neto, para trazer artigos para a sua revista, né, para o Álbum das Meninas. E aí, o que nós vamos encontrar na pesquisa que fizemos? Que a Amélia Rodrigues, a grande mentora, uma das grandes mentoras do Divaldo Pereira Franco, que trabalha toda essa obra em torno de Jesus, né, da sua mensagem, da sua vivência, há 2000 anos atrás, a Amélia Rodrigues estava reencarnada, estava ainda reencarnada, e começa a colaborar também com a revista, com essa revista Álbum das Meninas. Outra articulista que nós vamos encontrar também é Francisca Clotilde, que é um espírito que, depois de desencarnado, vai se manifestar pelo Chico, com vários livros infantis belíssimos, né? Francisca Clotilde, também reencarnada, começa a colaborar. E aí a Anália vai trabalhando, e fundou na capital a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, com o objetivo de criar liceus femininos para as mulheres se prepararem para ser professoras.
E ali, então, ela ia aplicando o conhecimento que ela tinha da doutrina espírita, inclusive também o conhecimento da técnica pedagógica de Pestalozzi, que tinha formado Kardec, e assim por diante. Ela criou creches, criou escolas maternais em várias cidades. Foram 72 escolas, 2 albergues, 23 orfanatos, uma colônia regeneradora, onde ela colocava as crianças, os jovens, adolescentes com problemas, as mulheres também com problemas, né? E ali ela recuperava essas pessoas. E o objetivo, né, educativo de Anália Franco, a missão que ela tinha, era evangelizar a razão, desenvolver a virtude, a ordem. Ela lutava por essa questão de desenvolver a ordem, o trabalho, a noção exata do dever, o amor à pátria, a compreensão da vida humana, com destino elevado e sério. Então, ela procurava dirigir, né, todo o sistema que ela criou, a metodologia de educação, para que esse espírito conseguisse acordar, né, para esse verdadeiro sentido da vida. Né, e também despertar esse ser absoluto, a ideia do ser absoluto, que é Deus, através da natureza. Ela vai também criar uma outra revista, a revista Jardim de Infância, e ela vai ser uma das precursoras desse trabalho de jardim de infância no Brasil, de trazer essa ideia, né, de educar a criança desde cedo. Por que ela queria fazer isso? Ela queria manter a criança segura na escola para que a mãe pudesse trabalhar. Tá? Então, assim, ela vai fazer toda essa atividade e deixa um trabalho extraordinário, que hoje é motivo, né, de pesquisa em teses acadêmicas extraordinárias, né, que agora nós estamos despertando para essa vida, a vida dessa mulher, dessa grande educadora, e espírita, porque, inclusive, ela vai, numa das instituições que ela cria, ela vai abrir ali um centro espírita, né, uma sociedade espírita de São Paulo, e junto com o seu marido. E ela vai desencarnar em 20 de janeiro de 1919. Vejam, quase junto com Eurípides Barçanufo, né? Eles viveram contemporaneamente, fizeram atividade educativa numa mesma época, não tiveram contato, ela em São Paulo e ele em Minas Gerais. Né? Ela não teve, provavelmente, contato direto com o trabalho de Eurípides. Mas os dois viveram no mesmo período. Ela era mais velha que ele, e ele desencarnou muito jovem, com 38 anos. Então ela desencarna quase um ano depois, nem um ano, alguns meses. Uma outra grande educadora, também nós espíritas temos que resgatar essa história, é Zilda Gama. A Zilda Gama nasceu em 1878, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela já era de uma família espírita, foi professora, foi diretora de escola, médium extraordinária. Em 1912, ela começou a receber psicografias de Allan Kardec, orientando, né, a atividade mediúnica dela. E ela acabou, porque ela tinha recursos, ela acabou publicando em 1916 o Diário dos Invisíveis, um livro extraordinário. Também, vários livros que ela recebia mediunicamente foram ditados por Victor Hugo, que foram, assim, são livros muito importantes, né? E ela destacou-se no sistema de ensino de Minas Gerais. Ela organizava para o sistema de ensino de Minas Gerais aulas, vejam só, ela organizava aulas, modelos, para que as escolas pudessem seguir, e ela fazia esse trabalho na visão espírita. Claro, tanto a Amélia Rodrigues quanto a Anália Franco, quanto Zilda Gama tinham cuidado de colocar essas ideias, né? Mas não explicitamente que eram espíritas, mas está ali evidente a questão da reencarnação, da lei de causa e efeito, da necessidade da criatura ter que se melhorar. E ela vai também, além de escrever contos e poesias para jornais e revistas, como fazia Anália Franco, ela vai também escrever um livro, O Livro das Crianças. Vai escrever outro livro também voltado para a infância, Os Carrotilhos, e vai deixar também escrito um manual da professora. E um outro livro, O Pensamento. Então, quantos recursos a gente vai encontrando, né, nessa pesquisa sobre os educadores espíritas brasileiros, que deixaram um manancial de luz que nós agora temos que estudar, temos que resgatar.
E aí, então, nessa sequência cronológica de nascimentos aqui no Brasil, entra Eurípides Barçanufo, o grande Eurípides Barçanufo, né? Que reencarnou em 1º de maio de 1880. Essas mulheres já estavam aí trabalhando, essas duas mulheres, né, no Brasil, e Eurípides faz um trabalho extraordinário, deixa o colégio Allan Kardec, né, em Sacramento, em Minas Gerais, ele deixa o colégio lá em pleno andamento, e nós conhecemos muito esse trabalho, a gente via o trabalho educativo de Eurípides Barçanufo, vê também na espiritualidade o trabalho dele, né, no Hospital Esperança, nessa colônia espiritual onde ele atua, né, tentando resgatar, inclusive, os espíritas que não cumprem com as suas tarefas e outros espíritos, né? Nós vamos ver no livro Tormentos da Obsessão, que o Divaldo recebeu, psicografou de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que o Manuel Filomeno disse o seguinte, ele estava lá na colônia, fazendo um treinamento, agora na espiritualidade, e onde tem o Lar Esperança, organizado lá na espiritualidade por Eurípides Barçanufo, e lá, quando o Filomeno termina o estágio dele lá no Hospital Esperança, e nessa colônia, onde o nosso Eurípides é realmente o líder, ele então foi convidado a se despedir do Eurípides. O Eurípides abriu as portas da sua casa. E qual não é a surpresa, porque ele não tinha ainda se deslocado, né, o Manuel Filomeno, em todas as áreas da colônia espiritual, e então ele vai ver que ele encontrou um edifício, noutra área, diz ele, destacava-se um amplo edifício escolar, no qual se encontrava um dístico expressivo, enunciando tratar-se do educandário Allan Kardec. Dizia ele que não cabia em si de contentamento e surpresa. Aí o doutor Inácio Ferreira, que estava acompanhando ele, explica para ele que esse instituto foi um modelo que Eurípides se inspirou para erguer o seu semelhante em Sacramento. Ele se inspirava, porque ele veio dessa colônia, né? E traz todas essas ideias, e no desprendimento do sono ele volta, né? E ele consegue, então, construir este monumento extraordinário, essa primeira escola, né, espírita do mundo, que está lá em Sacramento até hoje, né, esse monumento extraordinário. Então, Eurípides vai, paralelamente a Anália Franco e a própria Zilda Gama, fazendo um trabalho em pontos, os três em pontos diferentes do Brasil, né? Importantíssimos. O resgate desse trabalho de Eurípides, dessa metodologia que ele utilizava, né, na escola, que foi inspirada por Maria, nós vamos ver hoje que o documento, a formação informativa que ele deixou sobre a educação, e que hoje tem muitos livros já escritos dos que estão os descendentes deles, né, de Eurípides, isso está servindo de base, por exemplo, para o trabalho aquele da Escola da Ponte em Portugal, que é uma proposta de vanguarda na área da educação, né, no mundo, de vanguarda na Europa, é uma proposta belíssima. E eis que, né, a base, muitas bases que hoje está sendo utilizada para fazer esse trabalho na Europa, em Portugal, uma das bases é o nosso Eurípides Barçanufo. E nós aqui no Brasil não damos a devida importância, né? Eu fico muito preocupada com isso, né? Então, Eurípides vai realmente deixar todo um trabalho monumental, que é um teórico hoje pesquisado, né, em outros locais, na área da educação, e nós aqui no Brasil não damos tanto valor. Também temos nessa linha cronológica de tempo Pedro de Camargo, o Vinícius, né, que ele nasceu em 1878 e em São Paulo, Piracicaba. Ele tem um trabalho muito belíssimo também. Os livros dele, Nas Pegadas do Mestre, Na Seara do Mestre, são livros que são fundamentais até para a pesquisa nas escolas, nas faculdades de pedagogia. Ele dá muita base para esse trabalho da educação. E ele fundou, também lá em São Paulo, o Instituto Espírita de Educação, e o externato Hilário Ribeiro, ele deixou também essa construção, mesmo na mesma linha de Eurípides Barçanufo, né? Temos também um Leopoldo Machado,
Leopoldo Machado vai na Bahia, né? Ele reencarna em 30 de setembro de 1891 e vai deixar também um rastro de luz na área da educação, especialmente no movimento espírita, na área do trabalho com as mocidades espíritas. O Leopoldo Machado tinha um grande encantamento pelo teatro, né, pelas artes, e ele vai deixando essa sua marca em todo o Brasil, depois especialmente na Caravana da Fraternidade, em que ele já era conhecido no Brasil inteiro, e ele vai, então, deixar lá, agora ele no Rio de Janeiro, né, o Colégio Leopoldo, que existe até hoje, e o Lar de Jesus, fundado por ele e pela sua esposa, né, e num trabalho muito importante. Na sequência, né, desses reencarnes, desses vultos extraordinários na educação espírita, nós vamos encontrar Herculano Pires. Herculano Pires, extraordinário Herculano Pires, né, que vai deixar uma obra que também, né, nós temos que pesquisar mais, procurar mais, né, a pedagogia espírita. Ele faz uma proposta na área da educação extraordinária, né, de formar o educador espírita em cursos, né, organizados, né, ele deixa todo o método pronto, toda a orientação que se precisa, né, porque ele parte, né, de que a doutrina espírita ela apresenta uma nova concepção de mundo, de homem e de vida, e que a base dessas informações estão no Livro dos Espíritos e nas obras que ele segue, nas obras básicas, né? Então, ele trabalha esses dois aspectos fundamentais da educação, né? O processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura, e o processo de desenvolvimento das potencialidades extraordinárias que todos nós temos, né? As potencialidades do ser, com vistas ao destino transcendente, né? Com vistas ao destino espiritual que todos nós temos, né? Então, ele coloca, né, que o ser biológico, passando pela educação, vai se transformar num ser social, esse ser social vai se transformar num ser moral, e esse ser moral vai se transformar num ser espiritual. Então, Herculano Pires deixa uma bagagem muito bonita, de muitos livros, né, mais 81 livros, né, que nós precisamos estudar. Nos diz Emmanuel que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Allan Kardec, que melhor conseguiu interpretar Allan Kardec, né? E ele se destaca nessa questão da educação quando ele traz, né, que a base da educação espírita tem que ser o Livro dos Espíritos e as obras básicas. Então, ele vai nos deixar essa mensagem extraordinária. E aí, depois, né, cronologicamente, depois do nascimento de Herculano, eis quem é que nasce? A Cecília Rocha. A Cecília Rocha, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Porto Alegre, em 21 de maio de 1919. Vejamos as coincidências de datas, né? A Anália Franco desencarna em 1919, o Eurípides em 1918, mas esses espíritos vão sendo trazidos, né? Outros espíritos vão sendo trazidos à reencarnação. E nós vamos ver o que nos diz Amélia Rodrigues, agora, da espiritualidade, através do Divaldo, sobre a Cecília, né? Que nós fizemos o livro resgatando a história da Cecília Rocha, da implantação da evangelização no Brasil e no mundo, né? A missão dos missionários, e a Anália Franco prefaciou o livro através de uma mensagem psicografada pelo Divaldo, né? E ela diz o seguinte, que todo empenho nosso na área da educação deve ser aplicado nessa edificante missão no lar, na escola, na sociedade espírita, de forma a criar-se o clima superior de espiritualidade, que aos educandos capacite para os enfrentamentos perversos do processo de evolução nas lutas contra as teimosas imperfeições, no esforço pela transformação dos sentimentos morais, sempre para melhor. Então, ela vai nos dizer que a nossa querida Cecília, né, comprometida com essa nobre realização, reencarnou na Terra para contribuir de maneira eficaz, ao lado de dedicados missionários da educação e do amor,
nas hostes espíritas com os valiosos recursos da psicopedagogia e da didática avançadas, sementando nas vidas informação, o conhecimento, o respeito e a alegria de poder discernir sob as miríficas luzes do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana. Então, vejam, né, o grande papel dessa nossa querida educadora, Cecília Rocha, que traz... A Cecília vai fazer um trabalho específico na área da evangelização espírita infanto-juvenil, né? Ela vai deixar uma obra, um pequeno livro, né, pelos caminhos da evangelização, que é muito importante, esse pequeno compêndio, né, que ela vai nos dizer o seguinte: quando todos os homens da terra souberem que são espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo de carne, que a alma, em qualquer parte, recebe de acordo com as suas criações individuais, que a semeadura de amor ou de ódio origina sempre uma colheita de paz ou de sofrimento, que ninguém pode ser feliz sozinho e, em consequência, o egoísmo é o maior inimigo da felicidade, que a reencarnação é orientada no sentido de lhes proporcionar recursos educativos que lhes são necessários e que, além do túmulo, o espírito continua trabalhando, aprendendo, aperfeiçoando-se. Então, sim, o espiritismo terá cumprido sua missão de libertar, de libertador das consciências e dos corações. Então, a Cecília, nesse pequeno livro, e em todo o trabalho majestoso que ela deixou na área da educação infanto-juvenil, ela dá um contributo muito rico, né, muito profundo, sobre a questão da evangelização espírita no centro espírita. Vejam que ela se diferencia um pouco, né, do trabalho da Anália Franco, da Zilda Gama, do próprio Eurídice Barçanufo. Ela vai fazer um trabalho voltado para o movimento espírita, né, para o centro espírita, a preparação de evangelizadores. O evangelizador é o educador por excelência, né? Mas a Cecília enfatiza essa questão essa pessoa ter que ser preparada para desempenhar essa tarefa, né? Então, cursos e cursos de formação de evangelizadores no Brasil e no mundo todo foram organizados pela Cecília e por a sua grande equipe de trabalho, né? Então, ela preconizava muito a formação continuada, né? A busca até do conhecimento individual do evangelizador, mas a participação de encontros, de cursos, de ciclos, enfim, para que se fosse se aperfeiçoar. E aí o interessante é que nesse mesmo ano, né, que a Cecília reencarna, outro grande educador brasileiro reencarna também no Paraná. No Paraná. Vejam que Deus vai permitindo que esses espíritos vão deixando sementes em diferentes estados desse Brasil, né? Então, nós vamos ver o Ney Lobo. O Ney Lobo, no Paraná, né, vai nascer justamente em 24 de julho de 1919, o mesmo ano da Cecília, alguns meses depois, um mês depois dela. E vai desencarnar no mesmo ano da Cecília. A Cecília desencarna em novembro de 2012 e ele em agosto de 2012. Mas o Ney Lobo, conhecemos também pessoalmente o Ney Lobo, conversávamos muito com ele, e ele dizia que ele não era compreendido. Ele escrevia tanto, ele produzia tanto, ele deixava tanto material, mas que não despertava interesse, né? Ele não despertava, mas ele ia deixando. Mas ele também, na prática, também trabalhou muito diretamente na área da educação no Paraná, mas ele deixou, nós consideramos assim uma coletânea fundamental, né, que nós até queremos mostrar aqui para vocês, que é a Filosofia Espírita da Educação. 5 volumes que a FEB, né, imprimiu e distribui. E ali, então, nós vamos ver todo um trabalho de análise. Ele é pesado, precisa tempo para a gente poder analisar, porque ele faz uma comparação com as outras teorias que existem sobre a área da educação, a filosofia da educação, e comprova que a filosofia espírita da educação vai dominar no mundo, vai conseguir se impor, né? Mas certamente com muito esforço. Então, nós precisamos também ler o Ney. E nós vamos encontrar também um outro livro do Ney, que até nem aparece nas biografias dele, que é A Espiritualidade da Inteligência Humana, da editora Alta de Souza, Semeando Luz. É uma preciosidade, porque aqui ele analisa
as dimensões da inteligência humana. Analisa todo. É um livro muito rico, um pequeno livro, quase um opúsculo, né? Em que ele vai deixar toda essa questão da inteligência do ser humano, como é que nós podemos trabalhar o intelecto, as inteligências múltiplas, a inteligência moral, a inteligência espiritual, muito bom. No Filosofia da Educação, no Filosofia Espírita da Educação, então, ele vai apresentar no volume 1 um estudo sobre o educando, com base na filosofia espírita. Quem é esse educando? Quer dizer, é o sujeito do ensino, né? No volume 2, nós vamos encontrar o esclarecimento sobre os fins da educação e a caracterização do educador espírita. No volume 3, ele focaliza os temas de disciplina, o currículo escolar, e orienta uma preciosidade nesse volume 3, como conseguir como conseguir a disciplina sob a elaboração dos currículos, né? E no 4, ele vai abordar a filosofia do método pedagógico e a filosofia da instituição escolar. No 5º, então, ele conclui, né, nas 2 partes e apresenta 10 estudos complementares na primeira parte, e a segunda ele inclui 3 apêndices e encerramento da obra. Isso é uma obra de grande ajuda para o estudioso da educação, né? Para o estudioso que vai procurar analisar essas questões. Então, nós vamos vendo que o Brasil tem imensas possibilidades, né, nesta área, o Brasil espírita, que ainda nós precisamos pesquisar mais, né, organizar mais uma metodologia. E uma questão que nos alerta, né? Por exemplo, a primeira escola fundada no Brasil, que foi o Colégio de São Paulo, foi fundada por quem? Quem é que fundou? Emanuel da Nóbrega, esse grande jesuíta, né, que veio com Tomé de Souza, quando o Brasil começou a se organizar, né? Portugal começou a organizar essa colônia. Ele veio, né, com José Anchieta. E hoje, né, quem é Emanuel da Nóbrega? O Emmanuel, né, que tantas obras extraordinárias o Chico psicografou, e agora Emmanuel já está entre nós de novo. Olha, veja o caminho que a nossa educação espírita vai tomar, porque esse espírito está um jovem em terras brasileiras, né, e vem com a tarefa, com essa missão de restabelecer essas bases nobres da educação, né? Centralizar a base em Jesus, em Allan Kardec, e acrescentar, como nós vemos com Ney Lobo e os outros pesquisadores, o nosso próprio Herculano Pires, acrescentar as outras informações de outros filósofos, de outros pensadores de peso que trabalharam sobre essa questão da educação. Então, a gente percebe, nós educadores, né, que, apesar de o educador espírita não ter assim tanto espaço, né, como a gente gostaria que tivesse, nos grandes congressos, nem sempre para falar sobre a educação é chamado um educador, né? Outros grandes palestrantes, trabalhadores, mas que não são desta área, né, trazem o seu contributo, mas não com a riqueza que mereceria esse trabalho, né? E nós vamos ver um comentário justamente do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, que agora está no Brasil. Esse português extraordinário, esse grande educador, está analisando os educadores brasileiros, e, como eu disse, ele destaca, né, Eurípides Barçanufo, Anália Franco e outros, Anísio Teixeira e outros grandes educadores brasileiros. E o que ele vai dizer, né? O que ele vai dizer nas entrevistas, se escreve, né? Que esse é um mal que existe na humanidade, né? Que muitas vezes o educador não é chamado para falar sobre a educação, e que há uma discrepância, uma distância, né, entre o que o aluno precisa, que o nosso jovem, a nossa criança precisa, e a formação do professor. Então, ele trouxe uma ideia muito interessante. O nosso aluno, o nosso evangelizando, o nosso filho, está reencarnado no século XXI. Quem está trabalhando com essa criança
esse jovem, o pai ou o educador ou a mãe foram educadas na escola do século XX, sendo que o educador foi formado com os parâmetros do século XIX. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Há toda essa balbúrdia, né, em relação à educação, há um descompasso, né? Então, nós precisamos nos preparar melhor, né? Romper com esses cânones arcaicos, né? E o Brasil tem uma riqueza extraordinária. O que esse educador, José Pacheco, que não é espírita, mas simpatizante, né? É um grande educador, na atualidade, um grande nome da educação mundial, o que ele vai dizer? Porque ele está, inclusive, assessorando no Ministério da Educação aqui no Brasil, tá fazendo um trabalho de assessoramento numa das equipes desse ministério. Ele vai dizer o seguinte: ele está encantado com tudo que existe no Brasil. Como é que as escolas estão nesse atraso todo, o nosso ensino, né, está nas pesquisas aí da ONU e tudo, está extremamente atrasado, da Unesco, mas que há um potencial, há um conhecimento aqui no Brasil, um potencial extraordinário, que nós brasileiros, e especialmente educadores brasileiros, não estamos nos dando por conta, e que precisamos, então, nos envolver melhor. Então, a gente vê que há todo esse trabalho a ser feito, né, na área da educação, que precisa ser melhorado, né, que precisa ser aperfeiçoado. Mas nós não podemos deixar de lado a análise de vida de todos esses grandes educadores espíritas que estamos tendo no Brasil, né? Todo esse trabalho extraordinário que é feito, por exemplo, lá em Sacramento, nós tivemos lá recentemente, hoje a escola funciona, a escola Eurípides Barçanufo, no prédio do Colégio Allan Kardec, funciona a Sociedade Espírita. Ele ficou pequeno, um trabalho imenso, hoje, junto com a Secretaria de Educação do município. Então, é uma escola modelo, que continua seguindo aquela proposta, né, de Eurípides Barçanufo, a quantidade de livros também que estão sendo recebidos, né, que estão sendo trazidos sobre essa pedagogia, né, de Eurípides Barçanufo, como é que ele trabalhou aqui, né, no plano físico ainda. E ele também está se manifestando mediunicamente, né, através de alguns médios, lá, inclusive uma sobrinha neta, né? E Eurípides trabalha a questão metodológica do desafio que nós temos que fazer com a nossa criança, com o nosso jovem, com o espírito reencarnado, na fase da infância e da juventude, né? Ajudá-lo a despertar, que ele observe a natureza, voltar-se para a natureza, observar todos os efeitos da natureza, porque é na natureza que ele vai encontrar realmente a certeza da existência de Deus, a prova da existência de Deus. Então, a análise, a comparação, né, a aula dada ali também na natureza vai ajudar a criança, o jovem, né, a esse despertamento que ele precisa ter de espírito imortal, a convivência, né, com esses aspectos todos, fora a caridade, né, fora todo o ensino evangélico que é preconizado também na escola hoje, Eurípides Barçanufo, em Sacramento, e que dá um resultado extraordinário, né, na conduta do jovem, da criança. Quantos estão hoje colaborando na educação no Brasil, e especialmente lá em Sacramento, oriundos desse trabalho educativo que Eurípides Barçanufo nos deixou, né? Está sendo feito, né, esse trabalho importante na área da educação. Então, queridos amigos, né, a gente trabalha essa questão. Existem também, né, hoje encarnados, alguns nomes importantes, e outros até a gente não queríamos nem citar os nomes, mas vamos fazer um pequeno parâmetro, né? Inclusive educadores importantes espíritas aí no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? Nós temos, né, a Darcy, nem sabe que vou citar o nome dela, né? A Darcy Neves Moreira, a Lúcia Moisés, o Álvaro Crispino também faz um trabalho muito bonito na área da educação, um grande educador, né? Nós temos um Walter de Oliveira Alves, também baseado
nesse trabalho de Eurípides Passanufo. O Walter traz muita contribuição na área da educação espírita. A Heloísa Pires, né, filha do nosso Herculano Pires, a Heloísa faz um trabalho belíssimo também, né? O Fernanci Neri Ribeiro, nós conhecemos no Pará, um professor, um potencial muito bonito no norte do Brasil, né? Nós temos a Sandra Borba, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Temos aqui no Rio Grande do Sul o professor Cícero Marcos Teixeira, um expoente, né, da educação, professor universitário, que está quase centenário, mas está ainda entre nós aqui, né? Nós temos também a Georgina Valente aqui entre nós, tem a Heloína da Silva Lopes. Eu também me considero fazendo parte desse grupo, apesar, né, de não ter essas luzes todas, mas a gente está sempre trabalhando. Tem um grupo bom também em Pernambuco, né, que nós estamos pensando, assim, devagarinho, em formar uma associação de educadores espíritas. Isso ainda vai dar um tempo para amadurecer, né? Mas estamos pensando em chegar nesse ponto, né? Então, mas há, né, da nossa parte, especialmente dos educadores espíritas brasileiros, esse desafio de pesquisa, de estudo, e isso nos diz Heloísa Pires, na obra que ela fala sobre a vida do pai dela, o Herculano Pires, que o Herculano dizia que nós temos que queimar pestana, pesquisar, estudar, né, todo esse material que existe já em relação à educação espírita. E que nós possamos fazer esse trabalho, né, de levar esse nosso contributo ao nosso país, né? Porque quando realmente a educação ampliar a visão, porque quando perceber que o espírito que está ali para ser educado, a criança, o jovem, o próprio adulto, é um ser espiritual, é um espírito imortal que está reencarnado, e que está se aperfeiçoando com vistas à espiritualidade, que vai retornar à espiritualidade e que vai continuar crescendo, depois volta. Então, essa visão da lei de causa e efeito, da reencarnação, de todos esses postulados que a doutrina espírita apresenta, né? Da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade, é uma coisa muito rica e que precisamos, então, nos envolver. Que Jesus nos ajude, nos ampare, para que possamos, né, atingir essa proposta lá da mensagem de Lázaro, né, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz, muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos.